Deus e Pai que está nos céus, nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade, Senhor, a qual o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez na Tua casa. Deus, nós já ouvimos os louvores entoados a Ti. Nós já ouvimos, Senhor, a Tua igreja, Senhor, a glorificar o Teu nome. Mas agora, Deus, nós queremos ouvir a Tua voz mais uma vez, Pai. Usa, Senhor, o pastor, Senhor, mais uma vez assim como o Senhor tem usado. E fala, Senhor, ao nosso coração nesta manhã, Senhor. Uma manhã tão especial, Senhor, que vamos estar participando do corpo e do sangue do Cordeiro. Senhor, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, fala conosco nesta manhã, Senhor. É o nosso pedido, Senhor, a nossa oração e a nossa gratidão a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém, Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Antes de os irmãos abrirem a Bíblia, nós queremos informar a igreja de 3 assuntos. Pastor Mandu, esse homem de Deus aqui, ele está em Uruguaiana por um tempo indeterminado para um tratamento de saúde. Ele, juntamente com a sua esposa, a irmã Luciana, estão congregando conosco por esse tempo e estão à disposição dos encarregados que precisarem. Podem convidar o servo do Senhor para ministrar a palavra de Deus. A irmã Luciana também prega, canta, toca o seu violão. E para nós é um prazer ter ele aqui. Por isso a gente não está apresentando como visitante. É pastor ali na cidade de Salto, no Uruguai, enviado pela Convenção do Ceará. Também nós queremos que a igreja coloque em oração todo esse mês. É uma campanha que nós teremos no final do mês de junho. Estará conosco o evangelista Samuel Vidal, é da cidade de São Luís, e o pastor lá de São Luís me ligou, nos informando que Deus tem usado esse homem na cura. E nós estamos orando para que Deus cure nesta cidade. Então, vamos orar a Deus para que Deus faça esse trabalho em nosso meio. Nós temos orado, temos clamado, e o Senhor tem os seus planos, os seus propósitos. Dia 25 será na subsede, dia 26 aqui na Tarde da Bênção, dia 27 na Cidade Alegria, e domingo, dia 29, aqui na sede. Nós queremos ver a mão de Deus operando na vida dos nossos irmãos. Quinta-feira nós tivemos uma abençoada reunião com a diretoria e os encarregados de congregações, e os irmãos lá na congregação, aqui na sede, vão ter uma mudança em algumas coisas que nós tratamos com os encarregados, e eu quero que a igreja assuma o compromisso juntamente com os encarregados, que é ganhar almas. Nossa missão é discipular, evangelizar, trazer almas para Cristo. E nós traçamos algumas metas, e eu creio que cada encarregado já Deus colocou no coração a meta de pessoas, de quantidade de irmãos que serão batizados em outubro. E nós cremos que Deus vai nos dar almas para o Senhor. Ore por esse propósito. E terça-feira nós temos aqui uma palavra dos céus para a igreja, e eu gostaria que você estivesse. Nós temos um desafio para a igreja na próxima terça-feira. Então eu espero você. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 12 e o verso 28. Hebreus capítulo 12 e o verso 28.
Os irmãos encontraram? Amém. Diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Em outra versão diz assim: visto que nós temos um reino que nada pode destruir, sejamos agradecidos, servindo a Deus com corações gratos e com santo temor e reverência. Amém? Pode tomar o teu assento, irmão, irmã. Nós queremos falar nesta oportunidade sobre a gratidão. É um tema que Deus colocou no meu coração podemos dizer, há mais de mês. E eu venho meditando nesta passagem para trazer uma palavra de Deus para a igreja nesta manhã. E nós já vimos aqui Deus se manifestar, sentimos a presença de Deus em nosso meio, os louvores estão todos alinhados com a palavra que Deus colocou no meu coração, porque cremos que o Espírito Santo direciona todas as coisas. E um conceito de gratidão que nós podemos analisar juntos diz assim: é a atitude de satisfação diante de algo ou alguém que lhe trouxe benefícios. Uma outra diz assim: é a reação do ser humano diante de alguém que fez algo ao seu favor e tornou a sua vida melhor. Então, falar de gratidão, irmãos, é muito bom quando nós entendemos o que é. Porém, eu estava analisando, falar sobre gratidão é um desafio no mundo em que nós vivemos. Porque nós vivemos em um mundo ingrato. Muitas coisas nós vemos acontecerem diariamente, que nos trazem reflexões, coisas que vimos na tela do nosso celular, que quando há uma atitude de gratidão, parece que é uma coisa extraordinária, porque estamos tão acostumados com a ingratidão, que quando acontece algo bom, que alguém demonstra gratidão a outro, parece que isso é coisa de outro mundo. A humanidade, ela não mais se preocupa com esta atitude. É muito fácil nós enxergarmos isso nas pequenas coisas, nos pequenos atos. Aquela expressão muito obrigado, ela está acabando, está sumindo dos nossos lábios. E assim por diante, a ingratidão, ela começa com coisas pequenas e de repente o nosso coração, ele vai acostumando com aquilo e de repente nós também não seremos gratos nas coisas maiores, nos maiores benefícios que nós recebemos. E nós vemos a ingratidão no meio das famílias, no meio dos colegas, no meio da igreja. Muitas coisas de bom acontecem para nós, mas nós não vemos o que está acontecendo de bom. Analisa comigo, quantos eventos a igreja faz, promove, e depois dos eventos, naturalmente,
os departamentos se reúnem para ver o que deu certo e o que deu errado. E a maioria das vezes, a conversa é para saber o que reclamaram e o que elogiaram. Porque nós temos muitas pessoas que não vê as coisas boas que o evento oferece. Tudo é reclamação. Então nós vivemos em um mundo desta forma. A atitude de pessoas ingratas é não reconhecer os benefícios que recebe. E isso é mal para nós. A nossa vida espiritual começa a ser dificultada. Em vez de ser uma vida livre para adorar a Deus, nós, principalmente quando vamos analisar alguma coisa, nós primeiro analisamos aquilo que nós não gostamos, que não deu certo, que deveria ser diferente, e então abrimos porta para a murmuração uns contra os outros. Mas analisando teologicamente, a gratidão a Deus é reconhecer o pagamento de uma dívida impagável, porque um Deus que não precisava fazer isso por nós, decidiu fazer. Vou ler novamente. Ser grato a Deus é reconhecer o pagamento de uma dívida que nós não podíamos pagar, era impagável. Mas Deus, que não precisava pagar essa dívida por nós, Ele decidiu fazer. Ele destinou a graça salvadora a todos nós, a toda a humanidade perdida. Nós tínhamos um destino certo. Todos nós nascemos com a nossa eternidade destinada à condenação eterna. Mas Deus decidiu abrir uma oportunidade a todos nós, para que nós pudéssemos mudar o rumo da nossa história e termos uma eternidade com Deus. Ele nos tirou do charco de lodo e colocou os nossos pés sobre uma rocha firme, uma rocha eterna, a qual nos sustenta e nos dá vitória todos os dias. Através da missão de Jesus Cristo, Ele nos garante uma vida eterna com Deus. Mas infelizmente sempre existem em nossos corações, que muitas vezes é maldoso, pecaminoso, aquelas reclamações que sempre achamos que merecemos mais, queremos mais. Por que nós queremos mais? Porque nós não visualizamos a eternidade. Nós olhamos para o aqui, agora. E a irmã Cléia estava falando aqui sobre a África. As necessidades são muito grandes na África. Ouvimos o pastor Paulo Locatelli no congresso. Mas, irmãos, se você vier terça-feira ou quinta-feira aqui na frente da igreja, tem uma fila ali. A irmã Ana, o irmão Alceu e toda a equipe estão trabalhando. Enquanto nós, muitas vezes, escolhemos lá na panela, quando vamos servir o alimento, nós escolhemos o que queremos comer, aquele povo ali não escolhe. Eles não podem escolher, eles pegam a marmita fechada com alegria. E nós temos tanto para glorificar a Deus, para agradecer a Deus,
e reclamamos de coisas simples. Às vezes eu fico imaginando Deus olhando para nós, um país rico, um país que tem liberdade religiosa ainda, um país onde se produz muito, e nós reclamamos. Será que Deus se agrada das nossas exigências, das nossas orações, que muitas vezes são meros pedidos costumeiros, sem termos um tempo para agradecer a tudo aquilo que Ele nos oferece diariamente? Queridos, Deus não é um carrasco. Deus é bondoso, Ele é Pai, Ele é misericordioso, Ele é gracioso, Ele é santo, Ele é bondoso para conosco. E tudo que Ele nos dá é com amor, não é porque merecemos, é pelo amor que Ele tem para conosco. Nós não merecíamos nada, mas temos tudo. Sobre gratidão encontra-se muitas histórias, e eu estava analisando uma delas. Alguém chegou ao lado de uma pista de avião e viu um amigo entrando no seu jato particular e partindo para uma viagem, e reclamou: eu queria ter aquele avião. Chegou outro com um carro velho, olhou para aquele que reclamava e disse: eu queria ter um carro luxuoso como aquele que está parado ali. Mas chegou outro de bicicleta e disse: eu queria ter pelo menos um carro velho, para mim não precisar andar de bicicleta. E assim por diante, até essa história chegar àquele que não tinha pernas e reclamar que não tinha uma cadeira de rodas. Sempre haverá alguém que é mais grato a Deus pelas mínimas coisas, mas sempre terá alguém reclamando por aquilo que tem, porque sempre quer mais. Queridos irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos a ingratidão dos ímpios. Em Romanos 12, ou seja, 1 e 21, Paulo escreve aos romanos dizendo: porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Esperar isso dos ímpios é normal, é natural, pelo fato deles não receberem a vida eterna na eternidade. Mas dos cristãos é inconcebível, porque nós temos promessas, nós temos uma garantia, nós temos um Deus, nós temos um Salvador que padeceu pelos nossos pecados. Infelizmente, existem cristãos ingratos, e nós temos que nos policiar diariamente para não cair no pecado da ingratidão, que não reconhecermos a bondade de Deus é não valorizar a salvação que Ele tem para cada um de nós. Às vezes nós nos comparamos uns com os outros. Por que Deus deu para fulano? Por que Deus não dá para mim aquilo que aquele nem merece? Nós julgamos as coisas, mas não somos gratos pelo que temos, porque os bastidores de uma vitória muitas vezes nós não conhecemos. Nós não sabemos o que o nosso irmão enfrentou, o que ele
sacrificou para chegar lá, porque gratidão é uma história, é uma estrada baseada em princípios. E esses princípios são bíblicos. Quando nós aplicamos os princípios bíblicos na nossa vida, nós teremos uma história de vitórias e seremos gratos a Deus, porque sabemos que Ele tem tudo para nos dar. Por isso que muitos crentes murmuram contra Deus, reclamam de Deus, até recebem de Deus, mas às vezes, mas não era bem assim que eu queria, não era desse jeito, não era agora, eu queria bem antes, isso agora já não me serve mais. Mas se Deus deu, agradeça, louve, adore ao seu nome. Deus não nos chamou para vivermos uma vida de ingratidão. Ingratidão é terrível, porque nós temos na palavra de Deus alguns exemplos. Adão e Eva não valorizaram a bênção de viver no paraíso. O que aconteceu? Foram expulsos do paraíso. Saul não valorizou a oportunidade, desobedeceu a Deus, perdeu o trono. O povo de Israel murmurou contra Deus e ficou 40 anos vagando no deserto. E sobre isso, nós encontramos em Salmo 95, 10 e 11. Durante 40 anos permaneci irado contra aquela geração. Salmista colocando isso como Deus falando àquele povo. Este povo de coração ingrato, Deus havia os tirado do Egito, tirado da escravidão, para dar liberdade a eles, mas eram ingratos, que não reconhecem os meus caminhos. Os caminhos de Deus são mais altos do que os caminhos dos homens. Por esse motivo jurei em minha revolta. Deus se revolta com ingratos. Essas pessoas jamais entrarão no lugar do meu repouso. E aquela geração não entrou na terra prometida. É um alerta para nós. A terra prometida que Deus prometeu a nós, não é a terra de Israel aqui, mas é a terra prometida, a terra santa, a Nova Jerusalém. E aqueles de coração ingratos, que não reconhecem os caminhos do Senhor, não entrarão no seu repouso. Alerta. Às vezes achamos que murmurar, reclamar, querer algo que talvez não está nas promessas de Deus para a nossa vida. Talvez achamos que isso não é pecado, mas isso atinge o coração de Deus, mexe com o relacionamento entre o homem e Deus. Se nós, sendo maus, damos boas coisas aos nossos filhos, e quando nós vimos a ingratidão dos nossos filhos, nos machuca. Imagina Deus, Todo-Poderoso, que move céus e terra para nos proteger, para nos salvar, e ver a ingratidão do seu povo. Isso mexe com a estrutura da nossa vida cristã. Na Bíblia, a ingratidão é vista como um desvio de caráter que afeta a relação do homem com Deus. Deus olha para o homem ingrato
E ele vê, esse homem não tem caráter. Esse homem está com o seu caráter desviado para o mal, porque recebe tudo diariamente, o ar, a água, acorda com vida, com saúde, tem o alimento na mesa, tem a palavra de Deus para se fortalecer espiritualmente, mas reclama. Às vezes nós nem reclamamos, mas não agradecemos, não temos um coração grato. É necessário que nos submetamos à vontade suprema de Deus. Nós não temos direito de exigir coisa alguma. A graça que nos alcançou custou o sangue precioso de Jesus. A graça é de graça, mas custou o sangue do Cordeiro. E Ele entregou a sua vida por nós. Reclamamos do quê? Do que mais nós precisamos? Se nada aqui tivermos, mas tivermos a graça de ter uma eternidade com Deus, já é motivo de nós glorificarmos a Deus e agradecer a Ele. Nós temos vida, nós temos água, nós temos palavra, a criação, o Evangelho, tudo isso, iniciativa dEle. Nós não temos condições de oferecer nada destas coisas. E em Salmo 8:4 o salmista escreve: que é o homem para que se importe com ele? Quem somos nós para que Deus tenha amor para com a humanidade? O salmista reconhece, e nós reconhecemos, a nossa insignificância diante de Deus e a grandeza desse Deus. Me permita, meus irmãos, aplicar esse conceito às contribuições. Dízimos. Você já ouviu alguém dizer que dízimo é um mandamento ou é uma obrigação? Tantos conceitos nós ouvimos. Mas no Novo Testamento, dízimo é gratidão a Deus. Mas quando nós ouvimos isso, entendemos que então é mais flexível. Não sou obrigado, mas é muito mais profundo. Porque no Antigo Testamento havia na lei que eles precisavam dar. Agora, no Novo Testamento, Deus olha para o nosso coração e vê se nós somos ou não somos gratos a Deus. Lá em Hebreus 7, versículos 7 e 8 diz assim: evidentemente não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Mas aqui, os que recebem o dízimo são homens mortais. Porém ali, o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. Quando nós cumprimos com a nossa... Quando nós somos gratos a Deus e dizimamos, Deus vê lá de cima o que nós estamos fazendo. Quando eu não estou pronto para isso, quando eu não dou, quando eu não retribuo, não é para os homens, é para Deus que nós estamos mandando uma mensagem. Senhor, eu vim para a terra sem nada, vou morrer, não vou levar nada, mas o que tenho é meu. Mas a palavra diz que Deus é dono de todas as coisas. Dono da prata e do ouro. Se eu não tivesse saúde que vem de Deus, eu não poderia trabalhar.
Se Deus não me desse as condições para trazer a comida para a mesa, os meus filhos não teriam o que comer. Tudo vem dele e nós precisamos ser gratos a Ele. Mas como agir para sermos mais gratos a Deus? O texto que nós lemos nos incentiva a ter um coração grato. E a King James diz assim: portanto, lá em Hebreus 12 e 28, portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, olha para os céus, olha para o reino de Deus, esse reino que nos está oferecido, que é a herança de Deus para nós, ele é inabalável. Sejamos agradecidos, e desse modo adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda reverência e temor. O que nos está preparado não tem preço, irmãos. É inabalável, é um contraste total com as coisas terrenas. Mesmo que nós vivêssemos na nação mais poderosa, nós não seríamos inabaláveis. Mas nós pertencemos a um reino, que mesmo nós sendo atacados na nossa saúde, no nosso corpo físico, nós temos uma alma que vai para um lugar aonde o homem não pode tocar, aonde o inimigo não pode nos atingir. Mesmo que esse templo ele se acabe, se destrua, nós permanecemos, porque o reino que nós estamos servindo é um reino que ninguém pode destruir. Falando em sistema político e religioso, a injustiça, a perseguição que sofremos aqui, no reino de Deus não haverá. Nós seremos salvos, teremos segurança, teremos alimento, teremos a presença de Deus, e tudo que a nossa alma tanto almeja, lá não haverá o caos que vivemos aqui. Mas os desígnios perfeitos de Deus, para que nós vivamos uma vida alegre, sem preocupações, sem ter as preocupações de correr o dia a dia para conquistar aquilo que nós colocamos em nosso coração. Lá não teremos estas dificuldades. Uma herança que não envelhece, lá não tem imposto para pagar. Esquece do IPVA, IPTU, essas coisas. Lá é de Deus, é do Pai. Nós vamos desfrutar destas coisas. Mas isso não é nada, irmãos. Ter aonde morar. A Bíblia diz, Jesus falando, disse que ia para o Pai, lá tinha muitas moradas, ia arrumar lugar para todos nós. Mas isso é o mínimo. Quando nós entendemos ao céu, entendemos que o céu é muito mais do que uma herança, mas é ter um relacionamento direto com Deus, é ver Jesus face a face, é ver como Ele é andar nas ruas de ouro acompanhado com Cristo, é saber que aquilo que nós temos fé hoje para crer, é uma realidade que acontece agora e eternamente nos céus, e é para lá que nós vamos. O escritor pede uma coisa apenas para os hebreus: sejam justos, analisem as coisas, agradeçam a Deus por serem alcançados por esta graça e por terem esta promessa, essa esperança de chegar aos céus. Um filósofo dinamarquês escreveu o seguinte: sou um pobre coitado, de quem Deus cuidou e em
favor de quem Ele tem feito indescritível mais por mim do que eu jamais esperei. Quando nós ainda não temos noção do que é o Evangelho, quando nós não temos ainda o nosso racional formado, nós não temos ideia do que Jesus fez por nós, do que Deus tem preparado para nós. E quando nós entendemos, quando alguém ímpio entende o que o Evangelho significa, ele entrega tudo para Deus, toda a sua vida a Deus, e ele se torna grato a Deus. E esse homem encerra dizendo: e agora somente anseio pela paz da eternidade, a fim de nada mais fazer, senão agradecer a Ele. Queridos, se nós pensássemos desta forma, entendêssemos que tudo que Deus fez é muito mais do que eu imagino, tudo mais do que eu mereço, tudo muito mais do que eu preciso, e é nós ansiarmos pela paz eterna, para não fazer outra coisa a não ser agradecer a Deus nos céus, a louvar a Deus nos céus, a adorar o seu nome e fazer coro com os anjos, com arcanjos, com os querubins, glorificando a Ele. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Porque eu não posso acreditar que lá entrará alguém ingrato. Lá não tem lugar para ingratos. Nós já vimos aqui que nem na terra prometida o povo entrou por causa do seu coração ingrato, quanto mais nos céus. Viver com Deus, que conhece o profundo do coração de cada um de nós. Nós temos muito a agradecer. Você já parou para pensar? Salmo 106:1 fala da misericórdia de Deus. Se não fosse a sua misericórdia se renovar todas as manhãs, nós seríamos consumidos pelo olhar divino. 2 Coríntios 9:15 fala do dom de Cristo. Nós temos esse dom que foi implantado em nós para que entendêssemos o Evangelho e aceitássemos Cristo como nosso Salvador. Romanos 7:23 fala do livramento do pecado. Quando nós somos livres do pecado, nós temos domínio sobre a nossa carne para não pecar contra Deus e ir para o inferno. E Salmo 75 fala da presença de Deus. E é o que estamos sentindo nesta manhã. Nós já iniciamos aqui em oração e a presença de Deus está no meio da igreja. Em Romanos 14:6 fala do suprimento das nossas necessidades físicas. Deus não olha só para o coração, Deus não olha só para o espiritual, Ele provê todas as coisas para nós. Nós temos muitos benefícios em servir a Deus. Daniel 2:23 fala da sabedoria e do poder. 2 Coríntios 2:14 do triunfo do Evangelho. 1 Tessalonicenses 2:13 fala o recebimento da palavra de Deus, que é o que nos mantém firme. Romanos 6:17, conversão das nossas almas. Quantos benefícios temos? 2 Coríntios 9:11, todas as coisas que Deus nos proporciona nesta vida. Se você pegasse uma caneta e um papel e escrevesse tudo de bom que você já recebeu de Deus, nós esqueceríamos de muitas coisas. São muitas coisas.
que temos acesso, são benefícios de Deus para nós. Além de que não temos condições de fazer ou de ter por nossa própria força e vontade. Se Deus tirasse apenas o oxigênio, o que seria do homem? Se Deus nos tirasse a água, o que seríamos de nós? A gratidão nos leva ao arrependimento. Quando nós temos um coração grato, nós nos arrependemos com mais facilidades, porque a murmuração vai embora, a reclamação desaparece. Deus se agrada de corações gratos e se satisfaz, porque Ele aceita isso como louvor da sua glória e bondade. Algumas citações que eu encontrei diz assim: a gratidão é o sinal das almas nobres. A alma nobre, a alma que entende, a alma regenerada, justificada, santificada, é grata ao Senhor. A terra não pode produzir coisa alguma pior do que um homem ingrato. Nós podemos tratar como uma pessoa raivosa, triste. Nós podemos conversar com alguém que está de luto ou está decepcionado com alguma coisa. E nós temos o que dizer. Mas quando nós falamos com alguém ingrato, reclamão, murmurador, nós saímos daquela conversa atribulados. Precisamos orar e pedir para Deus: tira de mim este mau sentimento, porque isso parece que pega nos outros. A terra não pode produzir coisa alguma pior do que um homem ingrato. A gratidão é a menor das virtudes, mas a ingratidão é o pior dos vícios. Esse contraste é muito grande. Aquilo que é pior dos vícios, ao contrário, ela é a menor das virtudes, ou seja, a maior das virtudes. Gratidão é mais do que palavras. Não é só eu dizer: Senhor, muito obrigado por eu acordar nesta manhã com saúde. Gratidão se encontra na vida daquele que amanhece agradecendo e glorificando a Deus, que não reclama durante o dia do sol, da chuva, do frio, mas em tudo dá graça. Que não reclama, mas agradece pelo alimento na mesa. Tem famílias que não oram mais agradecendo o alimento na mesa. Que dá graças a Deus por tudo, que reconhece a soberania divina e sabe que Deus vê todas as coisas e não apenas ouve o que falamos, mas as nossas ações diárias de gratidão, Deus recebe como louvor. Que antes de chegar no templo, já vem com o coração aberto, quebrantado, e chega neste lugar ou em qualquer outra igreja ou congregação, pronto para adorar, para louvar, para engrandecer e glorificar o nome do Senhor. Não importa quem seja o pregador, não importa se o louvor não é o mesmo ritmo que você gosta, mas canta, louva, de coração aberto a Deus, sabendo que Deus está vendo todas as coisas. Às vezes nós passamos o dia com dificuldades, problemas, lá na empresa, lá em casa, lá na rua.
mas nós chegamos aqui já com tudo isso resolvido, com o coração aberto. Nós não viemos com o coração fechado, mas agradecendo a Deus porque deu a oportunidade de chegar neste lugar para agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Ao invés de olharmos para os problemas, vamos olhar para as bênçãos. Ao invés de nós olhar para os obstáculos, olhemos para as oportunidades que Deus nos dá todos os dias. Ao invés de olhar para aquilo que está dando errado, olha para o que está dando certo. Tem muito mais coisas dando certo na nossa vida. Tem muito mais bênçãos que você alcançou durante a tua vida. Tem muito mais amigos, familiares que oram por você do que problemas, do que decepções, do que maldições que o inimigo tenta a jogar sobre você, porque Deus é o teu escudo. É Ele que te guarda, é Ele que te sustenta, Ele é a tua segurança, e todos os benefícios que temos vêm de Deus. Então não murmure, não reclame, não seja ingrato, agradeça ao Senhor, louve ao Senhor, adore a Ele, que é digno da nossa adoração. Convido a igreja a nos colocarmos em pé. Vamos louvar a Deus juntamente com o grupo, enquanto preparemos o nosso coração para a ceia do Senhor. Mas eu quero que você louve ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma. Abre a tua boca e demonstre a Deus, não apenas em palavras, mas em ações, em atitudes. Mostra para Deus que você é grato por todas as coisas. Louve ao Senhor.